Eu procuro, bom, um parêntese, a minha geração, a do Maílson, nós todos fomos muito sensibilizados pelo que aconteceu no mercado. Alguns de vocês desconhecem essa realidade, o que aconteceu a partir de 71 a 75. O mercado de capitais no Brasil teve uma evolução extraordinária de 65 a 70. Por quê? Saiu a lei do mercado de capitais, criou-se o decreto-lei 157 e a Bolsa começou a subir. Não havia um órgão regulador, a CVM não existia, o Banco Central fazia às vezes de órgão regulador, a lei das sociedades anônimas era totalmente defasada, as instituições financeiras totalmente despreparadas, o investidor greed, ganancioso, querendo ter ganhos a curto prazo, investindo, sem saber o risco que estava assumindo na Bolsa. E foi uma festa, comparável à festa que aconteceu em 1888 e 89, quando o Rui Barbosa foi ministro da Fazenda e caracterizou o chamado encilhamento no Brasil. Encilhamento é quando você põe a cilha no cavalo e isso era o tempo. Aliás, os que estiverem interessados, é uma leitura que eu recomendo, que é muito interessante, é disponível, chama-se O Encilhamento, o livro do Visconde de Toné, que eu acho que descreve muito o ambiente que reinou. Que título? O Encilhamento. E o autor? Visconde de Toné. É muito interessante. Bom, então o grande temor que está se acentuando nas últimas semanas, nos últimos meses, é em que medida esse surto de interesse pelo mercado de ações está ensejando uma nova bolha especulativa comparada a que aconteceu de 67 a 71 e que redundou a partir de 75, quando o Mário Henrique Simons, no governo Geisel, toma a iniciativa de criar a CVM, reformar a lei das SA, estimular o investidor estrangeiro a investir em bolsa, criar um investidor institucional. Porque até então, o investimento em bolsa era basicamente pessoas físicas que eram investidores de curtíssimo prazo. Aliás, um dos aspectos importantes da lei da SA, que muitas vezes tem dificuldade as pessoas de entender, por que Bulhões Pedreira e Lamy colocaram na lei das SA o dividendo obrigatório de 25%? Por quê? Para criar uma cultura que investimento em ações não é um investimento especulativo de ganho em bolsa a curto prazo. Você tem que pensar no rendimento que a companhia vai oferecer, daí a importância do dividendo. Bom, isto posto, esse rápido, não temos tempo para fazer uma digressão maior sobre o que aconteceu, mas ultimamente começa hoje o Schulberg fala que estão vivendo uma bolha especulativa, o Armino Fraga ontem numa declaração num seminário de um banco estrangeiro também disse, estão muito preocupados, os preços estão muito exagerados, etc. Eu escrevi um outro artigo, esse não, eu estou no rascunho final dele, e o primeiro eu falava sobre a bolha especulativa no mercado de capitais, eu alinhava 7 pontos que vocês têm aí o artigo, né, chamando a atenção para 7 aspectos que, na minha opinião, distinguiam o mercado atual do mercado de 1970. Instituições financeiras bem equipadas e tecnicamente preparadas, muito diferente do final dos anos 60, onde as instituições financeiras estavam muito pouco preparadas para orientar os seus investidores. Regulação atualizada, a CVM tem sido exigente na qualidade de informação dos investidores. Uma realidade é a seguinte, raros são os investidores que leem os prospectos de emissão. O brasileiro, não sei se é uma característica brasileira, mas é uma característica mundial. As pessoas têm muita preguiça de ler aquele cara lá. Aliás, uma das coisas que eu sempre insisto na CVM é que as informações básicas do prospecto deviam ser em 1 ou 2 páginas para as pessoas perceberem o risco que estavam assumindo. Educação financeira com aplicadores mais informados para avaliar os riscos assumidos. Evidentemente, educação financeira no Brasil está existindo, você vê vários níveis de instituições financeiras. A CVM até, outro dia, para minha surpresa, apareceu o diretor Vasco no Xingu, dando aula para os índios xingus sobre aplicações em bolsa. Eu acho um certo exagero, mas enfim, mostra até que ponto as coisas estão chegando. Né? Mas enfim, já existe uma educação financeira. Eu diria que os jornais, regra geral, hoje, estão mais bem preparados. O Valor é um jornal que tem muita matéria, muita informação. O Estadão, a Folha, o Globo, hoje cobrem com muito maior assiduidade e alertam com muito maior frequência os riscos do mercado de ações, diferentemente dos anos 70. Vou contar um pequeno episódio. Existia um negócio chamado Boletim Cambial, você lembra, Gilberto? Que era assim, o diário,
que era um tabloidezinho, era do João Alberto Leite Barbosa, cujo o irmão era um dos papas da Bolsa do Rio de Janeiro, Marcelo Leite Barbosa. Um dia comentando por que ele achava que os preços das ações do Brasil estavam baratas, que ele eu fiz um cálculo, as ações do Banco of America valem X dólares, a do Banco do Brasil vale Y dólares. Logo o Banco do Brasil está mais barato que o Banco of America. Simplesmente, essa foi a maneira de abordagem, mostrar que o mercado era mais barato aqui do que lá. Portanto, jornalismo econômico mais aprimorado, eu diria que a instituição do mercado, quer dizer, bem ou mal, nós temos um mercado mais institucional, diferente do mercado dos anos 70, que era um mercado individual, só de pessoas físicas. Tá? Finalmente, o pano de fundo dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, alguns de vocês viveram essa época, a maioria não, mas foi chamada a época do milagre brasileiro. O Brasil crescia taxas exponenciais, 10% ao ano, taxa de poupança quase 35% ao ano, quer dizer, taxa de poupança, não chegou a 35%, mas 22%, 23% chegou. Quase números asiáticos de taxa de poupança. Quer dizer, o Brasil vivia um clima de euforia. E o governo militar, então, resolveu capitalizar nesse momento de euforia, achando que a Bolsa era realmente um retrato desse momento de que o Brasil estava mudando, etc. Vou contar um pequeno detalhe que está no meu livro. Tudo que sobe um dia desce, né? E num conjunto de circunstâncias, os preços foram ficando disparatados e o mercado inverteu a tendência. Eu era gestor do Fundo Crescinco, o maior fundo de investimentos da América Latina. E os resgates superaram as vendas. Não existe mágica nenhuma. Quando o resgate de um fundo de investimento aberto supera as vendas, o gestor usa uma boa parte da poupança que ele tinha acumulada na investida, depois de certo ponto, o que ele faz? Começa a vender ações no mercado. Então, o fundo de investimento deixa de ser um institucional para ser um acelerador da tendência. Ele passa a ser um acelerador, ele acelera a tendência de baixo, porque ele passa a ser vendedor no mercado ao invés de comprador, como um institucional, logicamente, deveria fazer, comprar na baixa e vender na alta. Recebo um telefonema do ministro Delfim Neto. Doutor Teixeira, eu quase me borrava nas calças. Doutor Teixeira, os senhores estão derrubando o mercado? Eu disse, ministro, eu gostaria de, o senhor me dá licença, fazer um pequeno esclarecimento. Eu não tenho interesse nenhum em derrubar o mercado. O fundo crescido ganha em função do valor da taxa de administração do fundo. Quanto mais o fundo desce, menos eu ganho. Não tenho o menor interesse. No entanto, eu tenho que dar liquidez. Um dos princípios básicos de um fundo de investimento aberto, porque existem fundos de investimento fechados. Hoje, você no mercado vai encontrar muitos fundos de investimento fechados. Quer dizer, eles não compram as suas próprias ações e você depende da liquidez desse fundo no mercado. Mas o Crescico era um fundo aberto. Então eu sou obrigado a dar liquidez. Disse, muito bem. O que o governo fez? Botou a Caixa Econômica comprando cotas de fundo, botou o Banco de Desenvolvimento para comprar cotas de fundo para ver se amortizavam a queda do mercado. E o mercado é uma coisa chata, o mercado, é desagradável. O mercado, quando quer uma coisa, é difícil contrariar, viu? Ele é muito rabugento, o mercado, muito chato, desagradável. E não adiantou nada e o mercado caiu. Bom, então esse foi o quadro que eu tentei alinhar aqui, mostrando, na minha opinião, essas 7 condições não estavam presentes no mercado de hoje. Eu não via nenhuma coincidência de fatores que pudessem, de alguma maneira, se assemelhar ao que aconteceu no início dos anos 70. Bom, 2 ou 3 aspectos foram comentados comigo de pessoas que leram o artigo. Primeiro comentário. Roberto, os grandes investidores estão vendendo blocos de ações no mercado, portanto, eles estão desconfiados desses preços em bolsa e estão dando liquidez ao seu patrimônio, desaguando posições no mercado para o investidor individual comprar e acumular esse papel saindo. É um argumento que nós precisamos ler com certo cuidado. Eu falava aqui com o Newton, o economista da Sul-América, onde eu passei 22 anos da minha vida. Quer dizer, você imagina o seguinte. Você imagina o seguinte, você foi obrigado a tomar uma posição em ações por circunstâncias XYZ no passado, e você teve que capitalizar uma empresa, uma instituição, lá que foi. E na alternativa você botou seu dinheiro próprio para capitalizar a empresa.
você tinha um horizonte temporal. Algum dia você ia dar liquidez a essa posição. Vem condições de mercado favoráveis, é natural que você dê liquidez, independente do pensamento que alguém possa ter, que efetivamente o mercado está overpriced, que o mercado está caro demais. Sobre esse aspecto, também eu me detive nessa minha segunda análise sobre as condições que me alertaram. Que o mercado de ações do Brasil está caro. O que quer dizer o mercado está caro? O mercado está caro porque, entre os diferentes mecanismos de mensuração do mercado, um que é mais comumente aceito é o quociente preço-lucro. O que é o quociente preço-lucro? Você pega o papel de uma ação, você projeta o lucro futuro da companhia e vê quantas vezes o preço de mercado trazido ao valor presente reflete o futuro da companhia. Como é que você coteja esses números? Você coteja esses números de mercados internacionais. Quer dizer, você quando olha esses números e vê o preço-lucro das ações brasileiras comparado com os níveis internacionais, não dão a indicar que o mercado brasileiro está overpriced. Não está barato, mas também não está caro. Agora, quando você compara com o preço de 3 anos atrás, o preço das ações brasileiras estão mais caras. Claro, pessoas que tiveram confiança no mercado se apropriaram mais das ações do que aqueles newcomers que estão chegando no mercado agora. Qual é o futuro? O futuro depende um pouco desse quociente preço-lucro. Se o lucro das empresas e a economia reagir e o preço recuperar, eu acho que você vai ter uma situação que os preços não vão ser exageradamente grandes. Em terceiro lugar, há um sentimento geral, e o Norman falou isso de passagem, realmente é uma sensação, por um conjunto de circunstâncias que ele alinhou, que efetivamente os mercados mundiais de ações vêm passando por um processo de grande prosperidade, lastreado nas razões que ele mencionou. Portanto, há um temor que realmente, e vários ensaios, vários momentos em passado recente têm indicado, o mercado vai dar uma queda bruta. Ele tem se aguentado, mas existe um temor que realmente os mercados estão no seu limite, e que, portanto, havendo um reajuste mundial, e vários ensaios de reajuste mundial têm acontecido, nós temos agora essa questão da febre lá na China, quer dizer, eu não sei em que medida nenhum de nós pode dizer, no momento de hoje, quais as reais consequências. Eu vi o Sarlenberg falar uma coisa ontem na televisão, que ele tem razão, quer dizer, se as coisas se normalizarem, todos esses preços que caíram violentamente podem reagir. Portanto, há esse temor, quer dizer, uma economia mundial que está com uma taxa de crescimento que não vai repetir 2019, o Brasil se arrastando, de qualquer maneira, para o próximo Fundo Monetário Internacional acaba de rever suas posições e projeta uma taxa de crescimento para o Brasil de 2,3%. E é insatisfatório, o Brasil precisaria crescer muito mais do que isso. Mas é um crescimento. Nós estamos saindo daquele pântano que vivemos durante muitos anos. Outra razão a explicar a questão dos investidores estrangeiros no Brasil, aliás, é um parênteses curioso. Eu começo meu artigo chamado A Bolsa dos Investidores Estrangeiros com uma situação muito curiosa. Você deve ter lido nos jornais que o Brasil foi o quarto maior receptor de FDIs no ano passado, de Foreign Direct Investors. Quer dizer, então eu estava explorando essa ideia aqui. O primeiro foi os Estados Unidos, que recebeu 251 bilhões de dólares, a China, 140 bilhões de dólares, Singapura, 110 bilhões de dólares, e o quarto lugar, Brasil, com 75 bilhões de dólares. Então, por que os estrangeiros estão investindo a médio e longo prazo no Brasil e os investidores de curto prazo não estão investindo? Porque o investidor de bolsa é um investidor mais de curto prazo que de longo prazo. Uma possível explicação, que nós estávamos aqui conjecturando, é que o investidor de bolsa fica muito preocupado com algumas variáveis, do preço das ações e o câmbio. Porque se o câmbio, como ele se desvalorizou muito, ele pode valorizar amanhã. Quer dizer, hoje, teoricamente, com o dólar a 400, não sei quanto é que foi hoje, mas enfim, deu uma reação razoável nos últimos dias. Quer dizer, quem está investido no Brasil vai comprar mais coisas e mais baratas do que ele comprava um mês atrás. Agora, amanhã ou depois, mudam-se as circunstâncias, você vai sair do Brasil, a taxa de câmbio vai ser um papel importante para ele dar liquidez à sua posição. Portanto, essa é uma variável importante.
A terceira, ou quarta variável a explicar esse desinteresse, entre aspas, no Brasil, essa saída líquida de capital na Bolsa, é que nas emissões primárias o investidor estrangeiro não está tendo a mesma posição que teve na época de 2005 a 2008, onde ele comprava 60% a 70% das emissões primárias. Então o mercado tem as chamadas emissões primárias, que são os aumentos de capital ou block trade, e as emissões secundárias são aquelas feitas através da Bolsa. Então, ainda assim o investidor estrangeiro hoje tem uma participação importante nessas emissões primárias. Mas olhando para frente, um outro fator relevante nessa análise Brasil, que talvez esteja influenciando o investidor, são as incertezas políticas do Brasil institucionais. Quer dizer, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Colômbia, está acontecendo na Colômbia, o Equador parece ter uma situação mais equacionada, o que aconteceu na Argentina, não houve manifestações populares de rua tão intensas como no Chile. Um parênteses, o Chile era, assim, o exemplo do país que deu certo. Né? Eu me lembro de uma reunião do CEAL, viu, Maísa? E a empáfia dos chilenos era uma coisa assim, eu ia dar uma expressão não compatível aqui, mas eles eram muito orgulhosos do que estava acontecendo no Chile e olhavam para a gente com uma certa superioridade. Eu fui ouvindo aquilo, foi me dando um nó na garganta, perguntei assim, mas vocês não têm problemas? Ah, você quer saber dos problemas. Porque falavam como se um país que não tivesse problemas. Então os problemas acabaram aparecendo agora de uma maneira surpreendente. Ninguém imaginava a dimensão e escala que estavam acontecendo. E ainda num processo de não solução. Vai haver uma mudança constitucional, etc, etc. Muito bem. Isto posto, agora existe a questão, o Milton lembrava bem, o BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, que administra 7 trilhões de dólares só, quer dizer, um número bastante razoável, né, eu diria. Então, esse fundo, o Larry Fink, tomou como decisão que a partir de agora as aplicações do fundo vão ser feitas exclusivamente em empresas que respeitem regras ambientais e climáticas. Quer dizer, isso é uma nova realidade do mercado, senhoras e senhores. Quer dizer, então, esse é um fator que no Brasil nós não damos conta. Havia o selo verde no passado, mas isso pode tomar uma dimensão fora da expectativa. Quer dizer, nós vamos, entre parênteses, na marra ter que nos ajustar a essa nova realidade, porque esse dinheiro é um dinheiro importante. Então, a Mônica de Burle também escreveu um comentário, acho que no Valor, dizendo, o mundo hoje não olha só a economia do Brasil, o mundo olha o Brasil como um todo. Isso talvez pudesse explicar. E por último, essa é o que eu comentei anteriormente, eu diria que a incerteza sobre o resultado futuro da economia, o delivery do que o governo pretendia fazer até agora não fez, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós queremos ter, às vezes, velocidade asiática no país com uma cultura completamente diferente. Havia também, semana retrasada, antes desse problema da febre na China, existe uma volúpia asiática, todo mundo quer investir na Ásia. Quer dizer, agora, tudo tem esse. Quer dizer, eu diria que, bem ou mal, as regras institucionais do Brasil hoje, confio mais que da China e de outros países asiáticos. Muito bem, então esse é o quadro. Não é um quadro que, fora de dúvidas, eu diria que eu terminei esse artigo no Estadãense, também eu faço essa ressalva no final. Eu acho que você tem que ter muita cautela em entrar no mercado, você tem que saber o que você está comprando, por que você está comprando, qual é o dinheiro que você está investindo, se você vai ter disponibilidade desse recurso ou não. Mas eu não tenho uma leitura pessimista sobre o que está acontecendo. Aliás, eu não tenho mais espaço na minha vida para ser pessimista. O pessimismo eu deixei muitos anos atrás. Eu agora olho as coisas se eu for ter pessimista na minha idade, eu vou ficar em casa me lamentando. E pessoas que se lamentam, muitos meus colegas se lamentando. Eles dizem, eu digo, escuta, você ganha alguma coisa se lamentar? Eu não conheço ninguém por reclamação que tenha ganho alguma coisa. Eu faço parte dos amigos de São Conrado, no Rio de Janeiro, que eu mantenho um apartamento no Rio. Você lê o que as pessoas passam o dia todo reclamando, e disso. E as pessoas reclamam muito e fazem pouco. Na hora de votar, votam mal no Rio. Porque se votaram muito mal. Bom, mas não quero entrar nesse campo político que é muito delicado, né? Mas, enfim, eu gosto muito de citar Ariano Suassuna.
Ariano Suassuna perguntaram a ele: você é otimista ou pessimista? Otimistas são bobos, ingênuos, tolos. Pessimistas são sombrios, negativos, pessoas de má índole. Eu tenho realismo esperançoso. É essa a minha mensagem. Realismo esperançoso. Maílson. Bom, não, obrigado pelo convite. Depois dessa bela exposição do Roberto, que na sua modéstia ele deixou de mencionar que ele é um dos artífices da institucionalização e dos avanços no mercado de capitais no Brasil. Ora, eu acho que nós estamos vivendo o que eu chamaria o admirável mundo novo da taxa de juros baixa. E que tudo indica veio para ficar. E disso decorre uma série de consequências no campo acionário, no campo do crédito, no desenvolvimento e assim por diante. Eu vou tocar em cinco pontos aqui rapidamente para tentar abranger explicar esse admirável mundo novo. Primeiro é a queda da taxa Selic. Por que essa taxa Selic é baixa hoje e não era há 20 anos atrás? Porque isso é consequência de um conjunto de ações institucionais que foram ao longo do tempo aumentando a potência da política monetária. Por potência da política monetária, entenda-se o quanto a taxa de juros do Banco Central pode influenciar a atividade econômica e a inflação. Quanto maior a potência da política monetária, menor a necessidade da taxa de juros. Hoje, o principal instrumento de ação de política monetária. E como isso aconteceu? Eu acho que é um processo que durou 25 anos e nós estamos chegando ao seu amadurecimento. O marco inicial é o Plano Real, em 94, que acaba a inflação alta e sem controle. 2 anos depois, a institucionalização do processo de decisão sobre a taxa de juros deixou de ser uma coisa individual do presidente do Banco Central, do diretor de política monetária, para ser objeto de um colegiado baseado em estudos técnicos de uma equipe do Banco Central. Terceiro, a criação do regime de metas em 1998, a institucionalização que eu falei, que é a criação do Comitê de Política Monetária, o Copom, é de 1996. 98, metas de inflação. O Brasil se integrou ao que era o padrão na época e ainda é hoje, né, que mudou o instrumento de política monetária, de controle da base monetária para a taxa de juros e por uma ação do Banco Central sobre as expectativas. Junto com as metas de inflação vieram o câmbio flutuante e o nascimento do chamado como é que chama isso? Macroeconômico, o tripé macroeconômico, composto por Banco Central controlando a inflação, política fiscal austera e câmbio flutuante. No governo Temer, o teto de gastos, que a meu ver é o elemento mais importante a explicar a taxa de juros de hoje, porque ela tirou da frente o risco de um colapso fiscal no Brasil, que teria efeitos desastrosos sobre a economia e provavelmente nos traria de volta ao processo hiperinflacionário. E a reforma da Previdência, que acentuou essa percepção de redução dos riscos de colapso fiscal do Brasil. E a cada ação dessa, a potência da política monetária foi aumentando. Ela teve uma queda durante o segundo mandato de Lula e, sobretudo, durante o mandato de Dilma Rousseff, o desastrado mandato de Dilma Rousseff, com a nova matriz macroeconômica que reduziu drasticamente a potência da política monetária e incluiu uma intervenção pessoal da presidente na ação do Banco Central, cuja diretoria se curvou a essa pressão. Isso levou, no primeiro momento, a avanços no sistema de crédito que explicam também esse ambiente de hoje. Eu selecionei aqui o que me parece os fatos mais marcantes dessas mudanças no sistema de crédito e nos serviços bancários. A criação da duplicata eletrônica
que reduziu ou eliminou os riscos de fraude na negociação de duplicadas pelo mercado financeiro. Isso reduz o risco e, com ele, a taxa de juros para os tomadores finais. O Open Banking, que é o acesso dos clientes a seus dados bancários e a disposição dele para onde ele quiser. O Open Banking, que começou no Reino Unido e hoje se espalha pelo mundo inteiro, no Brasil vai começar a funcionar no segundo semestre deste ano e aumenta a competição no mercado financeiro. As fintechs, que é uma realidade, não é, que está se impondo crescentemente no mercado de crédito no Brasil, a digitalização, que aumentou a eficiência do sistema. O Brasil tem mecanismos de transferência de renda muito mais eficazes e eficientes do que Estados Unidos. Nem todo americano tem acesso a uma TED, como nós temos aqui, de transferência instantânea de fundos. Eu, vez por outra, compro publicações do Fundo Monetário Internacional e sempre vem uma faturazinha que diz assim: qual é a sua opção de pagamento? Tem lá uma de cheque, né? Nos Estados Unidos nem se paga conta com cheque. O Brasil nunca mais isso vai acontecer, né? E todos nós usamos agora o celular para pagar com cartão de crédito. E nesse contexto todo, a regulação do Banco Central e da CVM também. A regulação do Banco Central evoluiu de forma fantástica. Isso é um aspecto pouco divulgado no Brasil, mas o Banco Central tem uma capacidade regulatória e eficiência e eficácia muito semelhante a de países ricos. Eu sou membro do Conselho de Administração de um banco e posso testemunhar que eu vejo a ação da fiscalização do Banco Central. Isso é um processo que começou ainda no governo Fernando Henrique, quando a grande credibilidade do Brasil levou o Bank for International Settlement a convidar o Banco Central do Brasil a ser membro do seu board, e isso, o Banco Central ainda hoje é membro do board, isso foi Brasil e China. O presidente do Banco Central, a cada 2 meses, vai a Basileia participar da reunião entre os 10 maiores bancos centrais do mundo. Isso abriu os bancos centrais do mundo para estágios de funcionários do Banco Central do Brasil, e o Brasil usa hoje o estado da arte da regulação e da avaliação de riscos do sistema financeiro brasileiro. E uma consequência benéfica disso aí é que o Brasil vive a mais longa época, mais longo período de estabilidade do sistema financeiro. Nós estamos sem uma crise bancária há 25 anos. Isso é inédito no Brasil, né? E tudo isso vem causando transformações, aumento da concorrência, redução dos custos de transação, aumento da eficiência do sistema financeiro e assim por diante. E aí eu entro no terceiro ponto, que é outra grande novidade derivada disso tudo. O mercado de capitais no Brasil assume crescentemente o papel de principal provedor do crédito no Brasil. Nós estamos caminhando para uma situação semelhante a que se opera hoje nos Estados Unidos. Vai levar algum tempo para que isso se complete, mas estamos caminhando para isso. Nos Estados Unidos, 80% da oferta de crédito vem do mercado de capitais. Só um esclarecimento aqui: eu divido o mercado de capitais, tem outra divisão parecida com a do Roberto, mas eu chamo o mercado de crédito, o mercado de capitais que tem a ver com crédito, e o mercado de capitais que tem a ver com renda variável, bolsa, né? O mercado de crédito que eu estou falando é o mercado representado pela emissão e negociação de títulos, particularmente das empresas privadas do Brasil. Hoje, o mercado de capitais está se aproximando de 30% da oferta de crédito na economia. Nós estamos vendo coisas que seriam inimagináveis há 15 anos atrás. O crédito rural, que era quase um monopólio do Banco do Brasil e por um certo tempo do Banco Central, ele é crescentemente um processo que flui pelo setor privado. O crédito rural oficial, que chegou a 98% do total em 1965, hoje é menos de 60%. E nós estamos vendo empresas do agronegócio lançando seus papéis no mercado de capitais. Os CRA, os bancos transformam seus créditos em títulos negociáveis no mercado de capitais. O mesmo começa a acontecer
No mercado imobiliário, o mercado de capitais é crescentemente a grande fonte do mercado imobiliário, e tudo isso com base numa uma constelação de investidores institucionais, como disse o Roberto no artigo dele, profissionais. Né? A miríade de fundos, né, de assets, de family offices. As family offices no Brasil, ou seja, pessoas ricas que passam a administrar seus recursos de forma profissional, têm crescido 60% ao ano. E as family offices começam a ter papel de banco. Algumas delas, muito profissionalmente, estão explorando a oportunidade de se apropriar do spread bancário, financiando diretamente empreendimentos imobiliários. Né? Mas se me permitir, eu esqueci, mas só complementando o que está colocando muito bem, uma coisa que está ajudando muito o mercado de capitais, o grande supridor a médio e longo prazo no Brasil, quem era? Era o governo, através do BNDES. Os recursos do BNDES se exauriram. Logo, o setor privado está ocupando o espaço que ele devia ter ocupado sempre, né, Maíra? Exatamente. Faltou então, esse complemento. O que acontece hoje? Acontece hoje algo que eu diria inacreditável há 5 anos atrás. O mercado de capitais do Brasil está ofertando crédito a prazo e custos menores do que o BNDES. Quem diria? E as empresas estão se percebendo que é muito melhor ir para o mercado de capitais do que submeter a burocracia do BNDES aos custos de transação. No passado pensava o contrário. Né? Certo? Então, eu estou no Conselho de Administração da empresa que está emitindo papéis com 12, 14 anos de prazo em condições melhores do que o do BNDES. E daqui a pouco isso vai migrar para financiar o capital de giro das empresas. Né? Os FDICs tendem a se multiplicar e se aperfeiçoar, né? Fazer um papel que nos Estados Unidos são dos Money Market Funds, né? Que são fontes importantes de financiamento da pequena e média empresa. Né? Isso tudo está levando a muitas preocupações. Como falou o Roberto aqui, uma taxa de juros baixa, e tudo indica de maneira permanente, não talvez 4,5%. Né? Essa ainda não é, tudo indica, a taxa de juros estrutural do Brasil, isto é, aquela taxa de juros real que exerce o papel de equilíbrio. Né? Provavelmente ela é uma taxa de juros estimulativa, abaixo da estrutural, porque existe uma grande capacidade ociosa na economia e o Banco Central vem testando os limites de uma taxa estimulativa. Tudo indica que, esgotada essa capacidade ociosa, nós vamos ter provavelmente uma subida da taxa Selic, mas eu diria que o mais pessimista dos analistas fala em 7% de Selic daqui a 2 anos, né? Daqui a 2 anos, 7%. Lá, nós da tendência estamos falando em 6, 6,5%. Mas veja só, isso significa o seguinte: taxa de juros Selic de 2 dígitos, a não ser uma catástrofe, é coisa do passado. Né? Então, qual é o risco que as pessoas estão identificando, entre eles, alguns mencionados pelo Roberto? É de que taxa de juros baixa para padrões brasileiros, e em alguns casos está se tornando negativa em termos reais. Né? Se a taxa Selic cair para 4,25 na próxima reunião do Copom, os cálculos dizem que ela vai ficar muito próximo de taxa de juros negativa. Né? Então, você já está produzindo uma migração do mercado de renda fixa para o mercado de renda variável. E quem é o provedor de liquidez hoje no mercado de bolsa no Brasil são os brasileiros. Como o Roberto mencionou aqui, os estrangeiros ainda não vieram, pode até vir, tudo indica que virão lá na frente, mas por hora são os brasileiros. Né? Qual é o risco disso tudo enveredar por uma bolha de ativos, de bolsa? Roberto já disse aqui, ele escreveu um magistral artigo que ele distribuiu com vocês, né, que ele acredita que não existe esse risco. O Brasil está muito mais preparado para detectar e lidar com isso, porque o mercado é muito mais profissional, a CVM está mais bem estruturada e assim por diante. O nível de informação do mercado é muito, muito maior. Naquele tempo que o Roberto
falou, eu estava chegando no Rio de Janeiro para começar uma carreira na sede do Banco do Brasil. Eu fui trabalhar na consultoria Tec e eu me lembro, Roberto, que tinha a cada noticiário da Rádio Jornal do Brasil, o nosso departamento parava, porque a Rádio Jornal do Brasil informava de 30 em 30 minutos as cotações da Bolsa, você deve se lembrar disso, né? E as pessoas se informavam até por fofoca, tinha um relatório reservado, Roberto deve se lembrar também, né? que circulava aí no mercado financeiro. Né? Então, eu inclusive fui uma vítima daquele crash, viu, Roberto? Porque eu me entusiasmei, eu tinha que comprar a ação da Docas de Santos. E eu tomei emprestado o dinheiro e comprei a ação da Docas de Santos. Deu um ato complementar 74, nunca mais esqueci dele, né? Que criou uma condição para as Docas de Santos que era desfavorável, ao contrário do que se pensava. Aí a ação despencou, e logo em seguida despencou. Foi a Foca de Santos, não a Doca de Santos. Olha, eu acho que são dois riscos. Um risco de uma bolha no mercado de bolsa e o risco de uma bolha de crédito, porque também tem bolha de crédito. Nós vivemos bolhas de crédito em vários momentos da história. Eu diria, primeiro eu subscrevo embaixo o que o Roberto falou, no artigo dele. Ele conclui no artigo dizendo que os riscos não são tão altos quanto se pensa. E no mercado de crédito, eu acho também que os riscos não são tão grandes. E eu me valho, essencialmente, do que eu disse aqui. A regulação do Banco Central. As regras que os bancos adotam, não apenas as suas próprias de avaliação de risco, mas as estabelecidas pelo Banco Central, são regras muito, muito, muito boas. Novamente, o estado da arte da avaliação de riscos, de avaliação de apetite para o risco, para os bancos que ministram crédito no Brasil. Portanto, eu acho que se houver uma bolha, e ninguém pode dizer que não haja, né? Ninguém pode prever o dia que a bolha fura, e como a gente se lembra, na crise de 2008, o Greenspan foi, o presidente do Banco Central americano, o Alan Greenspan, ele foi questionado por que ele não fez nada, né, para evitar a bolsa. Ele estimulou a bolha. Provavelmente ele falou ele explicou que era uma coisa, o conundrum, não é isso? Era o conundrum. Como que a gente baixa a taxa de juros, aumenta a taxa de juros e no longo prazo a taxa cai, né? Que era o efeito, que ainda não se conhecia inteiramente, da presença da China como grande investidor em papéis públicos americanos, né? Hoje eles têm o quê? Uns 3 trilhões de títulos públicos americanos, né? Então, o Greenspan falou uma coisa que eu acho absolutamente correta. Não tem como furar uma bolha, porque nenhum banco central, nenhum governo sabe exatamente o momento em que a bolha vai estourar. O papel do Banco Central é se preparar para as consequências do estouro da bolha, e não para evitar que ela prossiga, porque ele pode errar também e provocar um desastre que o mercado não causaria. Enfim, o mais provável desse mundo novo que está vindo aí, dos riscos de um movimento especulativo grave, eu acho que o mais provável é que não haja uma bolha nos moldes daquela que aconteceu nos anos 70, ou do encilhamento, nem uma bolha de crédito que nunca aconteceu no mercado imobiliário mundial nos anos 2002 a 2008. É isso. Muito bem. Eu, a pedido do Norma, convidei o Newton Rosa, é o economista-chefe da Sul-América. A Sul-América hoje é talvez o maior administrador independente. Quanto a Sul-América administra? Está em 45 bilhões. São 10 bilhões de dólares, mais ou menos, que a Sul-América administra, não é um número desprezível. De modo que, eu digo, deixamos convidar um investidor para que ele fale como é que a coisa está sendo vista do ponto de vista de um investidor. Quer dizer, você subscreve esse meu realismo esperançoso e otimismo do Maílson? Não, sem dúvida. Não vai destoar aqui hoje. Primeiro, eu quero agradecer por poder participar desta mesa. Eu acho que aqui tem
ao lado de dois grandes economistas, dois grandes mestres. Ao longo da minha vida profissional, eu muito aprendi com o professor Augusto, ele era nosso consultor lá na Sul América, com o Dr. Roberto, nosso diretor. Então, eu tenho muito pouco a acrescentar ao que foi colocado aqui, do qual eu subscrevo totalmente, né? Eu vou falar um pouco mais da conjuntura, né? Uma coisa mais comezinha, assim, dentro desse quadro de reformas institucionais e estruturais que foi dado aqui, que realmente mudou a face do Brasil. O Brasil, que eu comecei a trabalhar lá nos anos de 80, sem dúvida alguma, não tem nada a ver com o Brasil de hoje. Eu acho hoje tem uma confiança muito maior no futuro do Brasil. Hoje a gente olha para frente, as expectativas que nós temos aí, uma economia que efetivamente vai desenvolver e vai se traduzir em melhora de bem-estar para a população, eu acho que está posto aí. Eu acho que é claro que a coisa pode acontecer de forma rápida, mas sem dúvida algumas próximas gerações vão viver uma situação muito mais tranquila, muito mais estável e com maiores possibilidades do que foi a minha geração. Eu sempre disse que a minha geração sempre foi geração de crise. Sempre vivemos hiperinflação, nós vivemos crise de dívida, nós saía de uma crise quando a gente achava que estava arrumando outra crise para si. Geração da correção monetária. Correção monetária, né, da dívida externa. Bom, hoje eu vejo o seguinte: nós lá estamos trabalhando com a economia brasileira crescendo esse ano algo em torno de 2,2%, 2,5%, estamos até mais ou menos no teto das projeções do mercado, certo ponto otimista. Mas é bom sempre lembrar que no ano passado, nessa altura aqui, em janeiro, se a gente olhasse a mediana das projeções do mercado para o PIB brasileiro em 2019, era de 2,5%. Né? E isso foi se frustrando ao longo do ano, né, ao ponto que deve fechar o ano aí com crescimento em torno de 1%, na melhor das hipóteses. É semelhante do que aconteceu em 2017, aconteceu em 2018. Ou seja, nós estamos saindo diferente dos ciclos anteriores, onde você tinha uma retomada mais rápida, né? Mas, por outro lado, essa retomada mais lenta que nós estamos vivenciando, ela traz uma mudança qualitativa quando comparada aos ciclos anteriores. Antes, né, nós saímos de uma recessão com base em quê? Aumento dos gastos do governo e crédito oficial. Evitar o voo da galinha, que o Maílson falava tanto. Exatamente. Que acabava depois lá na frente redundando em aperto por questões de aumento do déficit fiscal, aumento da inflação e, consequentemente, aumento das taxas de juros. Desta vez nós vamos ter, eu acho, dois protagonistas principais aí que vão comandar essa retomada da economia brasileira. O consumo das famílias. Eu acho que o mercado de trabalho vem dando sinais aí positivos de retomada. Aí nós estamos vendo principalmente a melhora do mercado formal. O CAGED vem 8 meses aí com criação líquida. Isso eu acho que é um sinal muito positivo, que a economia está ganhando tração, está ganhando musculatura. E isso melhora, inclusive, o rendimento médio, consequentemente a massa real dos salários, o que vai fazer com que o consumo aí exerça um papel mais importante na determinação do crescimento desse ano do que aconteceu no ano passado. E outro fator importante também que vai impulsionar o consumo das famílias, sem dúvida, é o crédito privado. O crédito, da oferta de crédito dada pelos bancos, quem tem puxado a expansão do crédito total é o crédito concedido à pessoa física. O crédito à pessoa jurídica, ele está hoje mais se beneficiando da expansão do crédito corporativo, né, fora do sistema financeiro, do que da oferta bancária propriamente dita. Mas o crédito dado à pessoa física ainda esbarra um nível de endividamento das famílias relativamente elevada. As famílias comprometem algo em torno de 42% de sua renda anual, né, com as dívidas contraídas no passado, e 20% desse percentual é crédito de longo prazo que foram tomados para financiamento de casa própria. Mas os juros em queda, né, essa queda das taxas de juros, essa mudança que está acontecendo, que o ministro Maílson citou muito bem no mercado financeiro,
com o Banco Central tomando uma série de medidas aí de aumentar a concorrência entre os bancos, com o surgimento das fintechs, quer dizer, tudo isso deve se traduzir aí em custo mais baixo para os empréstimos e, consequentemente, você pode ter um impulso aí maior para o consumo das famílias. Então, a família eu acho que vai ser importante. E do outro lado, os investimentos, né? Claro que os investimentos, a gente sempre fala em investimento produtivo, eles ainda têm uma restrição muito grande, existe uma ociosidade ainda muito grande no setor produtivo. Mas, por outro lado, os investimentos em infraestrutura que eu acho que vão puxar efetivamente, vão acelerar o crescimento nesse segmento de demanda, né? Nós temos a taxa de juros baixa, isso reduz o custo de captação das empresas e favorece aí esses setores intensivos em capital, né? Eu acho que... Só um parênteses, outra coisa que eu esqueci de mencionar, quer dizer, essa taxa de juros baixa afeta muito positivamente o Brasil, porque a nossa dívida interna, a economia que nós estamos tendo com uma taxa de juros menor, é apreciável, né? Quanto mais baixar a taxa de juros, menos o serviço da dívida vai custar para o país. Então, nós vamos ter... o setor público não vai contribuir para o crescimento, o setor público está em ajuste, ao contrário, ele vai retirar crescimento da economia esse ano. E o setor externo também, provavelmente, as exportações líquidas vão dar uma contribuição negativa, exatamente por conta da queda das exportações, né, maior aí do que enquanto as importações estão aumentando em linha aí com uma atividade econômica mais forte. Então, esse padrão novo de crescimento, dado totalmente pelo setor privado, pelo consumo das famílias, pelos investimentos privados, eu acredito também é um padrão em que dá um crescimento mais saudável e mais duradouro ao longo do tempo. E falando um pouco da taxa de juros, como é que nós estamos vendo a taxa de juros? Semana que vem nós temos aí uma reunião do Copom, o mercado já está precificando quase com uma probabilidade de 100% de um novo corte de 0,25%, e outro corte de 0,25% em março, que já levaria a Selic para 4%. Uma Selic de 4% ou 4,5%, teria uma taxa de juros ex-ante aí próximo, pouco acima de 1%, quer dizer, claramente, como o ministro Maílson disse, não é a nossa taxa de juros de equilíbrio, mas é uma taxa de juros altamente estimulativa, né, compatível com uma economia que convive com uma ociosidade ainda bastante significativa, o que permite com que as taxas de juros, ou melhor, as taxas de inflação, né, continuem correndo abaixo do centro da meta, deixando o Banco Central aí tranquilo para manter esse ambiente monetário aí estimulativo. E outro que eu queria chamar a atenção, que é o que o Dr. Roberto falou agora, é que essa taxa de juros, para onde vai a taxa de juros de equilíbrio, provavelmente hoje, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Sul América, ali por volta de 2002, 2003, nós tínhamos uma taxa de juro real de equilíbrio, algo em torno de 9%, 10% ao ano, era de 2 dígitos. Né? Hoje, provavelmente, a taxa de juros de equilíbrio não é esse 1,5 que essa Selic de 4, 4,5 pode estar apontando. Provavelmente, pelos nossos exercícios econométricos que nós temos feito, está algo em torno aí de 3, 3,5%. O que significa que quando a economia voltar a crescer e ocupar a ociosidade que existe no sistema no momento, né, o Banco Central vai ter que ajustar essas taxas para buscar a taxa de juros de equilíbrio, que seria algo em torno de 3, 3,5 reais, o que equivaleria a uma taxa de juros em torno de 6,5 para a Selic em termos nominais. Né? E o impacto dessa taxa de juros estrutural mais baixa, a taxa de juros real mais baixa, ela tem um impacto muito importante na redução do serviço da dívida, como o Dr. Roberto colocou neste momento. Né? Isso passou uma sensação de melhorou a percepção quanto à sustentabilidade da dívida pública ao longo do tempo, ao lado das reformas que estão sendo feitas, desde o teto do gasto, passando pela reforma da Previdência e as novas reformas que estão aí no Congresso. Então, essa redução do juro real, a redução do serviço da dívida, cai o déficit nominal, consequentemente, a relação dívida-PIB, a dívida bruta em relação ao PIB, que se imaginava que ia chegar no final do ano passado acima de 80%, fechou o ano passado em 79%, exatamente por conta dessa menor despesa com dívida. E por outro lado, se você tem juros mais baixos, serviço da dívida mais baixo, isso significa um esforço fiscal mais baixo para você manter essa dívida estável ou essa dívida em trajetória de queda. Se antes, um crescimento de 1,5% do PIB,
uma juro real de 5%. Eu precisaria fazer um superávit primário próximo de 2%. Né? Hoje, com o juro rodando a 1,5% e um crescimento de 1,5% do PIB, né? Eu faço o mesmo esforço fiscal rodando ali um superávit primário em torno de 0,4%. Quer dizer, um esforço bem menor do que aquele com juro real mais alto. Então eu acho que a economia brasileira está caminhando bem. Eu acho que vai depender muito da condução política esse ano, principalmente com as reformas que estão no Congresso. Meu grande medo aqui é se a política não atrapalha as conquistas que nós tivemos até o momento. E, por outro lado, também não enxergo aí riscos de bolha, né, no mercado de crédito ou mesmo no mercado de ações. Né. O que nós estamos vendo é uma realocação do portfólio das famílias. Né. Hoje as famílias estão mais propensas a caminhar para o crédito privado, né, o que abre espaço para você fortalecer um forte mercado de crédito corporativo. Né. As famílias que, em média, no Brasil, aplicam 11% de sua renda em renda variável, enquanto que na média dos países avançados é algo em 50%, então nós temos um espaço aí para aumentar isso. Então todos esses mercados vão se beneficiar desse quadro. Eu estou otimista aí com os próximos anos com o Brasil. Muito bem. Bom, muito obrigado. Não temos falado muito da economia real, fora do sector financeiro. Desde a crise dos anos 71, havia bombeamento de dinheiro dos governos para sustentar o mercado financeiro e os ativos financeiros. Eu pergunto, que margem temos para sustentar isso? Isso é uma coisa infinita ou isso é uma coisa que tem seu limite? Nós estamos percebendo os limites agora, mas deve ter algum limite. Eu gostaria de saber de nossos participantes no seminário como corresponde a economia real do Brasil com, me desculpe a frase, com essas maravilhas que nossos três palestrantes estão dizendo do mercado financeiro. Nós estamos falando de vários problemas, de emprego, de investimento, de corrupção, eu não sei se estamos falando do mesmo país. Estamos falando do mesmo país. As condições que nós aqui defendemos, nós três, elas são sine qua para que essas outras coisas sejam resolvidas. Se você tem uma alocação de capital que permita crescimento, permita investimento, como é que o país vai gerar novos empregos? Como é que vai gerar oportunidades de renda? Eu acho que é por aí. Quer dizer, eu acho que... Agora, existe no mundo todo, realmente, uma visão social de que o capital deve ser mais... pensar mais nos stakeholders e não somente nos shareholders. Mas esse é um outro assunto. Agora, em relação à questão que você coloca, eu acho que realmente há uma consciência no Brasil de que as coisas têm que mudar. Agora, a velocidade das mudanças no Brasil, nós optamos por um sistema democrático, né? Então nós temos que conviver com o sistema democrático com todas as ressalvas. Mas você concorda? Olha, concordo inteiramente. Na verdade, não, o que limita a expansão do setor privado no Brasil não é a eventual aumento, a taxa de juros alta do sistema financeiro, que ainda são altos para o tomador final, dado que você tem... Nós somos um dos poucos países do mundo que tributam as transações financeiras. Nós temos um efeito deletério do judiciário na geração de riscos para o sistema. O judiciário explica 37% do spread bancário. O juiz brasileiro, ele é, não sei porquê, talvez por natureza, ele é anti-credor, né? Ele acha que tem um papel, né, de fazer justiça social, porque o devedor é um hipossuficiente, então ele tem que ser cuidado pelo judiciário. Isso tudo aumenta risco e custos.
e tudo mais. O que limita a expansão do Brasil hoje, na verdade, é o baixo nível de produtividade da economia brasileira. Esse é o ponto, a meu ver, é a questão sine qua para o Brasil voltar a crescer muito. Produtividade. A produtividade explicou, basicamente, o milagre mencionado aqui pelo Roberto. A produtividade, naquele período em que a economia crescia 10, 11%, em 73 chegamos a crescer 14%, era o crescimento chinês, a produtividade crescia 4,2% ao ano. Então, o crescimento vinha do ganho de produtividade, em grande parte decorrente da migração do campo para as cidades, né? Da importação de tecnologia nos bens de capital, que a gente importava do exterior, né? E hoje a produtividade está zerada e na indústria negativa. O que fez a produtividade despencar? É um conjunto de fatores. Eu poderia ficar falando 1 hora aqui, o Nilton falar bem mais 2 horas, o Roberto mais 3 horas, né? Mas eu acho que algumas coisas são evidentes. Por exemplo, a natureza disfuncional do sistema tributário brasileiro. O Brasil tem o pior sistema de tributação do mundo. Nada parecido. Nós temos 5 tributos sobre o consumo, cada um mais distorsivo do que o outro. O ICMS é o campeão. O ICMS, a Valeiros estimativa do Instituto de Planejamento Tributário de Curitiba, o ICMS muda por ano 3.600 vezes em todo o país. Você imagina quem consegue acompanhar essa maluquice. Nós temos o Brasil tem uma quantidade imensa, exagerada de pequena e média empresa. A pequena empresa tem um lugar em qualquer economia, mas no Brasil nós acentuamos, não é, políticas no sentido de privilegiar a pequena e média empresa. E a pequena e média empresa em todo o mundo são empresas de baixa produtividade. Ela não tem escala, ela não tem como inovar, não é? Ela tem um papel importante no emprego, mas no Brasil, por exemplo, o Simples favorece a criação, a multiplicação de pequenas empresas. A isenção no Brasil está hoje muitas vezes acima do que ocorre em qualquer país desenvolvido, né? Uma empresa do Simples, ela cria, por esse benefício, a chamada síndrome de Peter Pan, né? Isto é, a vantagem é ser pequena. Então, quando eu atingo um certo nível que desenquadro, eu desmembro para outra, né? E você vai desmembrando e não tem um conjunto grande de pequenas empresas. Nós temos um problema da qualidade da educação. A qualidade da educação no Brasil, Norma sabe isso mais do que nós aqui, é muito baixa. O Brasil não se sai bem nas medições internacionais de avaliação de estudantes do ensino médio. Nós estamos lá nos 60 e pouco lugar, num total de pouco mais de 70. Né? Não por acaso, os países que estão nos primeiros lugares dessa lista do PISA são exatamente aqueles que têm grandes ganhos de produtividade. China, Coreia do Sul, Singapura, Finlândia e assim por diante. Né? O Brasil tem baixa taxa de poupança, porque nós temos um sistema previdenciário que favorece, gera uma segurança que inibe a formação de poupança. Então tem um conjunto grande. O Estado é um despolpador. O Estado é um despolpador. O Brasil tem uma rigidez fiscal sem paralelo no planeta. 94% do gasto federal são determinados por normas constitucionais. A margem de manobra para fazer política pública no Brasil é de apenas 6% do orçamento de gasto primário. Como é que você vai fazer política industrial, política rural, ciência e tecnologia, se só tem 6% para manejar? Né? Então, daí a necessidade de grandes reformas. Felizmente, temos uma área que está funcionando bem. Então, hoje, o acesso ao crédito nunca foi tão fácil na história do Brasil. Aliás, isso é bom que se diga, houve uma inversão da lógica do crédito no Brasil. Antigamente, 20, 30 anos atrás, o difícil era obter crédito. Agora, o problema passou para os bancos. O difícil é originar crédito. Certo?
Então, uma empresa que tenha uma boa gestão, um bom balanço, ela não terá nenhum problema de acesso ao crédito. Porque o acesso ao crédito é amplo e cada vez mais amplo. Não fossem essas condições que hoje prevalecem no sistema financeiro e na eficiência que ele exibe, não é? A situação nova seria muito pior. Então, o limite, na verdade, de expansão para expansão está na realização de reformas, particularmente aquelas que lidem com a dramática queda da produtividade. Só para lembrar uma coisa, dos manuais de economia, uma economia cresce pela conjugação de 3 elementos, basicamente. Primeiro, investimento. Segundo, mão de obra que se incorpora ao processo produtivo. E terceiro, produtividade, que depende de uma miríade de fatores, do ambiente regulatório, da capacidade de inovação das empresas, da qualidade da mão de obra e assim por diante. Um estudo que saiu ano passado mostrou que nos últimos 80 anos, 70 anos nos Estados Unidos, 80% do crescimento são explicados por ganho de produtividade. E é aí que está o nosso calcanhar de Aquiles. A baixa produtividade nos faz ser uma economia de baixo crescimento. Claro, e na produtividade você vai computar um monte de coisa. A burocracia, a dificuldade de fazer negócio, a dificuldade de fechar uma empresa. Infraestrutura. A infraestrutura, claro, a logística. Não é? É mais barato transportar soja de Santos para a China do que do Mato Grosso para Santos. Hoje no Brasil. Pasmem, o custo de movimentação nos portos do Brasil é 5 vezes o da Argentina. Podia ser 7, porque seria de 7 a 0. Certo? 5 vezes a Argentina. Dá para entender que os portos no Brasil sejam menos eficientes do que os argentinos. Né? Então, a logística no Brasil é uma logística muito deficiente e, como se diz na agricultura, o problema é depois da porteira. Atrás da porteira, tudo funciona. O Brasil é uma agricultura altamente tecnificada, muito competitiva, avançada. 25% a 30% dos drones no Brasil são utilizados pela agricultura. Não é? Temos empresas no agronegócio operando nas bolsas de mercadoria no mundo inteiro. O nível de qualificação do agricultor brasileiro, eu acho, nós não somos mais a agricultura do Jacatatu. Agora é a agricultura do cara que fala inglês, né? E vai para os seminários internacionais, que participa dos mercados, que discute com bancos, né? Que exporta e que inova. Então, felizmente a gente tem isso. O mercado financeiro está funcionando mais ou menos, a agricultura está funcionando mais ou menos, falta essa questão básica que tem a ver com o governo. Educação, produtividade. Bom, muito obrigado, Maílson. Eu gostaria de... Sim. Uma observação, Maílson, uma coisa que eu acho que... Enfim, o painel é excelente, maravilhoso, a gente sai aqui até um pouco mais otimista com o que a gente tem aí fora. Uma coisa que eu queria escutar um pouco é essa questão do câmbio, né? Porque você falou de produtividade, eu queria saber onde é que esse câmbio se junta com produtividade, e você tem uma flutuação muito grande, eu acho que está bem desenhado aí por vocês, aí o papel do mercado de capitais, crédito, foi bastante falado. Eu queria escutar um pouco do que você tem percepção do câmbio. E depois eu queria fazer uma provocação à mesa. Você falou bastante do mercado de capitais, falou bastante de acesso ao crédito, essa mudança de paradigma. Sou empresário também, tenho visto bastante esse cenário de crédito, e eu vejo duas coisas. Primeiro é o seguinte: o mercado de capitais melhorou. Tem mais acesso para empresas? Tem. Mas ainda se percebe que para grandes empresas, que aí eu faço a provocação aqui do Roberto, o BNDES foi fundamental para que esse mercado de capitais se desenvolvesse. Pode falar o que quiser do BNDES Pau, coisa do tipo, mas foi fundamental. E a empresa média e pequena? Você falou dos FDICs, então como é que essa revolução do crédito do mercado de capitais pode de fato chegar ali para o pequeno e médio empresa? Já chegou. Eu acho que já chegou. Eu talvez sou do conselho de um banco cujo core é financiar média empresa.
O problema lá é gerar. Qualidade de projeto. Qualidade de projeto. Esse é o problema. Então, Precisa ter bons projetos. se você, claro, se a empresa é informal, ela nem terá dificuldade de acessar o crédito. Ela não tem informação, o banco não tem como avaliar a sua capacidade de pagamento, mas ela pode ir como pessoa jurídica, como pessoa física. E tem algo que vai acontecer daqui a pouco que vai expandir isso muito mais, que é o chamado home equity, certo? Isso o presidente do Banco Central está falando. O Brasil tem, não me lembro o número, é um número gigantesco de imóveis que já foram pagos, já foram quitados, e eles podem ser uma fonte de acesso ao crédito. Né? Você ir para um banco e fazer uma hipoteca, ou uma aliança fiduciária, como é muito comum nos Estados Unidos. Hoje tem 500 bilhões só nisso aí. E o número que ele fala é 3 trilhões, eu acho, né? É um número gigantesco. Como é que vai acontecer? Na medida que isso avance e vai avançar, o pequeno empresário, ele tem uma casa quitada, ele vai ser uma fonte de crédito para financiar o seu negócio. Né? Ele tem uma garantia muito de alta qualidade, a taxa de juros dele vai ser mais baixa, e os bancos vão ter interesse em financiar esse cliente. Né? Então, o Banco Central, nessa agenda, agora como é que chama? BC ou BC Hashtag, né? Estimular o home equity no Brasil. Entendeu? E câmbio, só para... Olha, eu acho que câmbio, a gente devia esquecer de câmbio. Sabe? Porque, na verdade, câmbio é o que for. A não ser que você tenha uma crise de confiança, aí o Banco Central intervém para inibir a volatilidade. Né? Porque a volatilidade é ruim para todo mundo. Para o sistema financeiro, para o empresário, para o exportador, para o importador. Mas o Banco Central jamais pode interferir no preço do câmbio. Ou seja, porque a indústria está querendo um câmbio mais estimulativo, o Banco Central interfere no preço. A nossa experiência nesse campo é desastrosa. Desastrosa. Portanto, eu acho que esse é outro dos grandes avanços no Brasil. A criação do sistema de câmbio flutuante. Claro, você tem influência dos fluxos financeiros no câmbio, né? Mas eu vi outro dia alguém falando, não sei se foi talvez o próprio Newton, né? Que a taxa de câmbio hoje de 4,20 é uma taxa altamente estimulativa. E se você pegar qualquer exportador, ele está feliz com 4,20. Claro, se for 4,50 é melhor para ele. Mas se for 5, pode ser ruim, porque você gera inflação, né? A inflação atrapalha os negócios, né? Taxa de juros sobe. Desculpe, tem alguns outros comentários breves ou perguntas? Aqui desse lado. Eu acho que ele levantou a mão. Você queria... A minha pergunta vai um pouco mais na linha global, né? Que eu estudei na faculdade, a gente sempre estudou na faculdade que o que determinava a taxa de juros de um país era quanto o país é mais austero. E hoje a gente só vê Estados Unidos, por exemplo, né? A gente sempre vê o teto de gastos dos Estados Unidos aumentando e a taxa de juros caindo. Então, eu queria entender um pouco, assim, como que a gente chegou nesse ponto, né, de, assim, a situação fiscal dos países piora e a taxa de juros baixa. É um fenômeno aí novo, né, que a gente está vivendo nesses últimos 5 anos. E, assim, eu nunca consegui ter uma resposta muito convincente sobre esse problema que a gente está vivendo hoje, né. Assim, a gente está surfando uma coisa boa, mas é verdade isso? Será que é um problema? Isso é tecnologia que está financiando isso? Posso? Alberto, você tem uma pergunta breve, um comentário breve? Sim, são 2 tópicos que eu gostaria de ver avaliados pela mesa, agradecendo ao Mano pela organização do encontro e felicitando os oradores. A primeira questão se refere à correção monetária. Quando nós nos livraremos da cultura da indexação no Brasil? Por quanto tempo permaneceremos com essa ancoragem mental a índices passados que atrapalham o desenvolvimento do mercado natural e livre de preço? A segunda questão tem a ver com alguns estudos que indicam que a demografia afeta a taxa de juros de referência. Sociedades que tendem a ter demografia estabilizada, populações estabilizadas e maior longevidade tendem a ter taxas de juros
de referência mais baixas e declinantes. Isso será também um fator que contribui para este padrão, o novo padrão da taxa de juros de referência no Brasil, uma demografia estável e mais longeva, também afetando taxas de juros menores? Temos de... Podia. Não, por favor. Ele tem duas perguntas breves e alguém queria responder. Milton, você responde, por favor. Só a questão fiscal, para mim a questão fiscal é uma questão de financiamento. Né? Depende de como é que você financia. Você pode financiar via inflacionária, que era o que a gente fazia aqui. Via inflação a gente financiava os déficits públicos. Né? E isso levava a inflação e taxa de juros. Pega o Japão. O Japão tem um déficit fiscal monstruoso, uma dívida maior ainda, mas tem uma poupança enorme. Então, o financiamento e uma poupança concentrada internamente. Então, um financiamento tranquilo, né, e que permite aí a economia, nem inflação aparece. A economia vive até no quadro estagnado. E nos Estados Unidos, eles têm espaço para continuar ampliando, embora eu acho que já começa a acender uma luz amarela, porque o nível de endividamento em relação ao PIB já começa a atingir 80%, 90%, e o déficit fiscal ali está caminhando para algo em torno de 4,5%, quer dizer, coisa que pode gerar algum problema político, algum ruído político. Mas, e o FED fica de olho, né, porque a política monetária, ela está de olho na inflação. E se a inflação, essa questão fiscal, esse desarranjo fiscal começa a afetar a inflação, sem dúvida alguma, o juros vai subir. Os juros não sobem hoje, simplesmente porque o quadro fiscal não está sendo visto como algo que vai romper o equilíbrio da inflação. Eu não sei se é um fator atual. Eu nunca, na minha leitura e vivência, eu nunca vi um governo dos Estados Unidos tentar influir da maneira que o governo Trump está tentando influir na taxa de juros. Realmente é uma coisa descomunal. É inócuo, né? Quê? É inócuo. Não, é enorme. Agora, o Banco Central, eu, por uma série de circunstâncias, eu fui o brasileiro no ano 2000 para fazer parte do IFRS, Sistema da Viagem. E o chefe do meu chairman é o Paul Volcker, que eu tive convivência com ele 5 anos. E uma coisa que um dia eu perguntei ao Paul Volcker, eu digo, Paulo, você podia me explicar por que o Banco Central americano tem tantos bancos regionais que influenciam na política? Eu acho que uma coisa que o Brasil tem positiva, lá o Banco da Pensilvânia, de outro, todos dão palpite e sofrem pressões políticas muito grandes. Quer dizer, uma coisa boa do Brasil é que você tem um banco central, realmente central. Você não tem a influência de bancos centrais regionais que você tem nos Estados Unidos. Agora, complementando, eu acho que os riscos maiores do Brasil hoje, do ponto de vista do dólar, são externos e não internos. Ou seja, nós passamos pela crise argentina, no passado, tudo que acontecia na Argentina, nós pagávamos um preço enorme. E a crise argentina, as reservas cambiais que muitos criticavam, o Brasil com um volume tão exagerado, essas reservas cambiais foi um cartão para mostrar, escuta, não vem quem não tem. Então aqui 400 bilhões de dólares, você não vai brincar com a gente. Isso ajudou muito a manter uma taxa de juros, que hoje a influência é muito mais externa do que interna, na minha leitura. Olha, eu faria duas observações sobre a questão da taxa de juros. A primeira, a taxa de juros é muito baixa nos Estados Unidos, porque a inflação é muito baixa. Certo? A preocupação dos bancos centrais no mundo rico hoje é evitar a deflação. A deflação pior do que a inflação, como a gente sabe. Né? E por que a inflação é tão baixa no mundo inteiro? Tem N explicações, mas eu acho que uma explicação mais relevante é o fenômeno China. Né? A China, ela entrou no processo de globalização como a grande provedora de bens de consumo durável, a custos mais baixos do que até então se tinha conhecimento. Então, a China tem um efeito deflacionário na economia mundial, particularmente nos Estados Unidos. Né? Pode ser que até mude isso, porque o Trump agora botou na cabeça que o bom para os Estados Unidos é superávit comercial. Ele é da época lá do Jean Colbert, né? Francês, o ministro francês. Então, eu acho que isso é um processo que tende a continuar. Independentemente de endividamento seja muito alto,
Mas, por outro lado, no endividamento alto, há uma percepção do investidor que ele não corre risco mesmo. Ninguém duvida da capacidade do sistema americano de honrar sua dívida. Você começa a divulgar no Brasil, se a dívida começar a ir para 80%, 100% do PIB. Você tem dúvida hoje na Bolívia, né? Não tem nos Estados Unidos. Então, o sistema institucional, a independência do Banco Central, a maneira como o Tesouro gerencia o orçamento, tudo isso é uma garantia de que ninguém vai ter um calote numa dívida americana, né? E isso influencia a confiança. Mas na taxa de juros, eu acho que é essencialmente inflação baixa. Deixa eu falar sobre aqueles dois pontos aqui. Eu acho que é muito interessante se levantou essa da cultura da indexação. Eu acho que nós vamos levar uma geração para acabar com isso. Meu cálculo. Porque isso é uma cultura que se entranhou muito no Brasil e tem início em 1965, quando o governo Castelo Branco criou as obrigações do reajustável do Tesouro Nacional, e para recuperar a crença, a credibilidade, a confiança no setor público, o título era corrigido pela inflação passada. Isso depois se transferiu para a caderneta de poupança, e à medida que a inflação foi subindo, né, o sistema de indexação foi extravasando. Daqui a pouco foi para os contratos, foi para os preços, né, foi para os salários, e aí nós criamos um inferno. Né? Um inferno que é, o Simons chamou isso, é quem primeiro detectou esse processo, que é o caráter retroalimentador da correção monetária, né? E que depois os economistas batizaram de inércia. É uma inércia, ou seja, os preços no Brasil variavam pelo que acontecia no passado. Então, o preço de hoje vai ser o preço de amanhã, que será o preço depois de amanhã. Se você tiver um choque, muda de patamar, e aí por isso que foi mudando de patamar. Né? A segunda questão, qual é mesmo? Sobre a variável demográfica, alteração demográfica e redução de taxa de juros. Eu tenho lido muito sobre isso, quer dizer, não sou especialista, mas eu tenho lido que realmente o aumento da expectativa de vida tem uma influência nisso aí. Se bem que o aumento da expectativa de vida, ele, dos últimos 50 anos ou mais, ele se deve essencialmente à redução drástica da mortalidade infantil. Né? Não é porque as pessoas mais velhas passaram a viver muito mais. Né? Também, né? Também. Mas as pessoas, por exemplo, eu vi outro dia o Thomas Hobbes, do Leviatã, morreu com 94 anos. O Sócrates, lá na Grécia, há 2.500 anos, morreu com 70. Né? Então, se você olhar os grandes líderes europeus, eles morreram com 70 anos. Então, viver muito era um privilégio da elite. Agora, viver muito é um privilégio de todos. Né? Quanto no Brasil, você tem um fator adicional, que é a criminalidade. A criminalidade mata muitos jovens, e isso reduz a expectativa de vida. Mas a expectativa de vida, à medida que você se aproxima da aposentadoria, isso não está acontecendo no Brasil, mas vai acontecer com reformas, né? Você vai se poupando mais. Aqui você não precisa se preocupar com isso, porque você está seguro que vai ter aposentadoria. Né? O Estado te garante, se você for funcionário público, melhor ainda, né? Porque o Estado te garante uma generosa aposentadoria, porque ele tem que poupar. Certo? Então o estímulo à poupança no Brasil parece ser muito baixo diante das distorções do sistema de previdência social. Mas, sem dúvida alguma, à medida que as pessoas trabalham mais tempo, vivem mais, aumenta a propensão a poupar, a subscrever um fundo imobiliário, a subscrever um fundo de aposentadoria. Né? E depois que ele se aposenta, você tem um fenômeno inverso. Né? Ele vai consumindo aquela poupança. Mas o efeito geral é de aumentar a poupança, a meu ver. Isso é particularmente verdade na China. A taxa de poupança na China deve estar por volta de 45% a 48% do PIB. E grande parte disso é decorrente do fato de que não tem aposentadoria generosa na China. A família que cuida dos seus idosos. Claro, isso vai vir daqui a pouco. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta esse ano 14% do PIB em previdência, a China 2%.
2 e pouco por cento do PIB. Né? Daí a taxa de poupança realmente é gigantesca. Isso permite uma taxa de investimento de 35% a 40% do PIB, que é uma das fontes que explica o crescimento rápido da China. Eu fui aluno do professor Bulhões, e o Maílson lembrou bem a questão da correção monetária, porque precisava vender título do governo, né? Isso mesmo. Porque os títulos brasileiros viraram coisas de pendurar na parede. Peça de decoração. Na verdade, meu escritório tem vários. E o professor Bulhões, que foi meu professor durante 2 anos, eu estava na presidência do CVM, me disse: Roberto, isso tem. Ele falou: Roberto, isso tem me dado tanta dor de cabeça, esse negócio da correção monetária. Quer dizer, é um instrumento que na época serviu para alguma coisa, mas que depois. Mas você disse bem, quer dizer, hoje vai numa empresa, uma coisa, vamos reajustar o salário, 4% do ano passado, 4%. Quer dizer, a sorte é que a inflação é baixa, mas a cultura da indexação, infelizmente, prevalece no país. Norma, Sim. posso fazer uma provocação aos dois? Vou te poupar um pouquinho. Breve, por favor, Eduardo. É o seguinte, eu acho que concordo plenamente tanto com o diagnóstico e o prognóstico que o Roberto iniciou, principalmente as questões institucionais que estão aqui a mudança do quadro institucional, assim como também a abordagem da distinção entre mercado de capitais bursátil e mercado de capitais de crédito. Como conselheiro, eu estou claramente observando que há uma mudança no perfil de captação das empresas e o esforço tem sido de redução do custo médio all-in das operações, pelo menos para empresas com AAA. Mas tem um aspecto que realmente me preocupa do ponto de vista ainda institucional, porque a grande parcela da mudança da renda fixa para algo que seria uma renda variável linha, vai se fazer através da indústria de fundos. Vai acontecer através de fundos. E há um problema de governança que não tem a ver com o papel do regulador do Banco Central sobre a indústria de fundos, porque ela tem uma transparência questionável. Questionável no seguinte sentido, porque o mandato que os administradores recebem para compor e operar a carteira tem uma série de fundamentos que são monitorados pelo Banco Central do ponto de vista das declarações que os administradores fazem na constituição do fundo, que é a CVM, ou a SUSEP, no caso, e aí entra o lado que o Maílson abordou agora, que é a questão da poupança para a Previdência, onde há um caráter um pouco obscuro, e principalmente o efeito da marcação do mercado, não vamos entrar na teoria aqui, na maneira pela qual pessoas físicas vão alocar a sua poupança, vai passar inevitavelmente por essa indústria. Pessoas físicas não são investidores qualificados para bater lá e comprar a ação da empresa A, B, C ou D. Muito embora tenha aumentado o número esse ano, 1 milhão de pessoas entraram na bolsa. Perfeito. É um número significativo, sem dúvida. Porque até então, o grosso... Bitcoin tinha mais investidor que ação. O grosso mas serão sempre investidores qualificados. Não vão ser CPAs, mas vão ser investidores qualificados. O problema é quando o senhor engraxate nos Estados Unidos começar a perguntar se está na hora de comprar, é hora de você vender. Esse é o ponto. Mas eu acho que há uma questão de fundo que não vai conduzir a uma bolha especulativa, mas vai trazer algumas consequências. O que aconteceu em 2019, de março para junho, foi uma tremenda remarcação de mercado. O processo de marcação ao mercado e as regras de marcação ao mercado que refletem nas cotações passaram a ter também um conteúdo bastante opaco, né? Embora a matemática da coisa seja razoavelmente fácil de ser compreendida, mas isso pode trazer volatilidade
na medida em que quanto mais componentes em renda variável passaram a fazer parte do portfólio dos fundos. E as pessoas físicas, a velhinha de Taubaté, ou como no meu caso, velhinha da Santa Amaro, da Bela Vista, podem ficar numa situação de levar aí a algum reflexo psicossocial, não de uma bolha, de uma corrida, mas eu acho que há um problema de governança que vai precisar ser enfrentado ou pela CVM, ou pela SUSEP, ou pelo Banco Central, para melhorar a maneira pela qual, inclusive, os próprios se comunicam. Porque esse negócio de fazer assembleia... Eu ia falar sobre isso. Fazer assembleia lá em Barueri, não, é pior. Não, o Itaú faz lá, mas não vai ninguém. Ninguém. Pois é. A Assembleia de Acionistas também não vai ninguém. O brasileiro não sabe reivindicar. Fica reclamando do Estado, mas ele não toma iniciativa de se proteger. Eu acho que a discussão não é essa. A discussão é a seguinte: o mercado está se autorregulando de um jeito que é muito interessante, porque você vê assim, as plataformas hoje de investimento, elas explodiram, entendeu? E essas plataformas acabam fazendo um trabalho de diligência dos fundos. Ninguém quer na plataforma ter um fundo que vai quebrar, você entendeu? Isso é péssimo para a plataforma. Se tem um fundo da XP que deu problema, os caras vão para a imagem da XP é ruim, Itaú consequentemente. Então existe uma autorregulação importante que está acontecendo aí também. Eu não sou tão pessimista quanto você nessa... Eu não sou pessimista. Não, assim, fora eu acho que a transparência... Eu prometi, Roberto... Você vê a posição inteira do fundo, entendeu? É tudo transparente. Cota diária. Ok, me desculpe. Eu prometi, Roberto, que íamos encerrar às 8 da noite. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma... Eu me permitiria contribuir com algumas heresias. Precisamos. A primeira é a seguinte: o governo federal deve em papéis ao público investidor 4 trilhões e 500 bilhões de reais. Eu acho que esse é um número que eu leio na imprensa e eu relato mais. O governo federal, por sua vez, e o Brasil é um caso único, é credor dos contribuintes por uma importância de 3 trilhões e 450 bilhões de reais, que é a soma total das ações judiciais e administrativas em que o governo federal tenta cobrar dos contribuintes em dívidas de impostos de todo tipo. Isso é só o governo federal. Se encontrasse um mecanismo que permitisse aos contribuintes terminar com essa dívida, pagando uma fração dessa dívida, os contribuintes poderiam colocar nos cofres do governo federal, imaginando pagando 20% dessa dívida, qualquer coisa como 700 bilhões de reais. E se isso fosse pago em 10 anos, o déficit fiscal brasileiro do governo federal, a rigor, caía para 40, 50 bilhões por ano, o que é um número maravilhoso, extraordinário, melhor que a França, melhor que a Espanha, melhor que a Itália, melhor que muitos lugares. Esse é um movimento relativamente simples. E por que esse movimento não acontece? Porque a dívida que os contribuintes têm com o governo federal, decomposta, revela que uma parcela dessa dívida corresponde à condenação dos contribuintes no pagamento de honorários de sucumbência aos advogados do Estado. Coisa de 20% desse total, que obviamente é pago paulatinamente, pingando, ano após ano, fora os contribuintes que somem, morrem, desaparecem, etc., que é uma porcentagem relevante. A outra parte importante desse crédito fiscal contra os contribuintes representa por penalização brutal. O valor médio da penalização do governo federal contra o contribuinte é 150% do imposto devido. É dos mais altos do mundo. Nos Estados Unidos, eu não lembro agora, é 10, 20%, aqui é 150%. Na Argentina é muito menor. Então, a gente podia imaginar um modelo
em que o governo federal permitisse aos contribuintes abater a sua dívida pagando 20% num prazo de 10 anos e, consequentemente, o déficit fiscal brasileiro ia cair para nada. E não é nada difícil fazer isso no papel. É difícil politicamente porque existem interesses. E esses interesses estão exatamente na estrutura de poder dos procuradores, sei lá quantos mais envolvidos nesse negócio. Inclusive dos próprios advogados privados, porque essa é uma grande fonte de receita para os advogados brigando em nome dos seus clientes para não pagar. Então, isso é uma coisa interessante, factível, uma heresia provável. É fácil de fazer? No papel, muito fácil. A realidade política pode ser mais complexa. A segunda coisa, todos os estudos do ECO sobre sonegação no Brasil indicam que a sonegação no Brasil, a reconhecida, é da ordem de 18%. Portanto, o Gross National Product verdadeiro brasileiro deve ser 18% a mais do que aquilo que os números, que o IBGE e que toda a contabilidade oficial revelam. Portanto, o Brasil é um país mais rico do que a gente suspeita. E é tão mais rico que a gente esquece que o Brasil tem uma economia que é 25% maior do que a economia russa. A Rússia mete medo no mundo, nos Estados Unidos, aqui e ali, tem uma política externa extremamente agressiva, e nós somos um povo pacato, não temos bomba atômica, não temos mísseis nem nada, mas se vocês pegarem os números, isso está no Google, não está em nenhum lugar complicado. O Brasil é 25% mais em economia do que a Rússia. Então, duas reflexões para nos colocar numa posição talvez ufanista. A terceira questão tocada por vocês é a questão da educação. Eu quero lembrar um fato. Quando eu vivia e era estudante nos Estados Unidos, numa universidade americana, eu tinha vários amigos, eu era um dos raros brasileiros, mas tinha um grande grupo de coreanos. E eu acabei ficando muito amigo dos coreanos, inclusive participando das cerimônias budistas, etc. E aí, os coreanos sempre falavam para mim assim, isso era uma conversa repetida, quase que em todo jantar à noite no Commons tinha essa conversa. Um dia a Coreia vai ser como o Brasil. Isso era em 1967. Aí eles puxavam os números, a renda per capita da Coreia naquele tempo era metade do Brasil. Okay. Então, eu já perdi contatos com eles, mas o que causou isso na Coreia? A estrutura econômica da Coreia é altamente elitista, tem 110 famílias que são donas de tudo, mas a distribuição de renda é brutal. Então, esse negócio de concentração de poder e distribuição de renda são fenômenos que têm que ser analisados com muito cuidado. E o progresso da Coreia se deu pela educação. Os coreanos se matam para estudar. Se um filho repete na escola, o pai se suicida, de verdade. Isso não é... Okay. Vamos cortar isso porque temos a hora de comentários finais. Deixa eu comentar aqui. Ora, Beno, como todas as boas ideias que envolvem o setor público, normalmente o diabo está nos detalhes, certo? Como se costuma dizer. Essa questão que você mencionou aí da dívida, do crédito fiscal do governo da União, né? Em primeiro lugar, uma grande parte desse crédito é de empresas que não existem mais. Se você for ver a dívida ativa da União, os créditos inscritos lá, a lista está Varig, Transbrasil e por aí afora. Por quê? A legislação brasileira não permite o write-off de créditos. Né? Se fosse um banco, não paga, a Transbrasil não está mais em balanço nenhum do banco. A Varig menos ainda, mas está no balanço do governo. Né? Isso tem uma lógica, certo? Por quê? Se você der ao burocrata do governo a capacidade de negociar crédito, o potencial de corrupção é gigantesco. Olha, eu trabalhei num banco inglês e nós somos autuados pelo fisco. O banco financiava uma parte da mensalidade do clube dos funcionários
e devia cobrar imposto de renda desse subsídio, né? E não cobrava. E o banco, o fiscal chegou lá e autuou. E nós fizemos a negociação com o fiscal. Tudo foi negociado com ele. Nós propusemos um desconto, ele aceitou e tudo bem, certo? Quer dizer, então, eu acho que aqui é muito complicado você pensar, estabelecer um sistema tipo britânico. Não é? Em segundo lugar, a negociação generalizada, ou seja, todo mundo paga 20% e está ok, isso nós já experimentamos isso não é bom. Por quê? Isso é anistia. Certo? E a anistia está provada, sobretudo no Brasil, a anistia de hoje será a anistia de amanhã. Certo? Porque você gera a percepção no contribuinte que ele pode deixar de pagar e daqui a 3 anos vem um refis. Nós fizemos já 20 e tantos refis. Né? O refis foi uma tragédia para a falta de pagamento. Porque é só fazer um cálculo. Ou seja, eu deixo de pagar, eu me financio no Tesouro mais barato que em banco, e lá para frente vão me dar um subsídio. Eu acho que o que se poderia fazer, né, e o Ministério da Economia está estudando isso, é algum mecanismo, né, que permita a negociação de casos individuais, né, sob rigorosa governança. Por exemplo, você tem um colegiado para aprovar, tem um Ministério Público para participar, mas eu sou favorável. O problema é como fazer. Então, como fazer, eu acho que é o X. É o X da questão. O diabo está no detalhe. Então, Roberto, você tem alguma observação? Não, foi um prazer enorme. Eu acho que coisas, heresias de vez em quando são provocativas. Acho bom a gente sair um pouco da caixinha e olhar. Mas tudo de acordo com a tese. O diabo é como fazer. Você concorda que a nossa economia é maior que a russa? Mas olha, todo mundo tem. Mas nós temos o Bolsonaro, eles não têm. Nós somos maior que... nós somos maior que a Bélgica. Nós somos maior que a Bélgica. Bom, eu gostaria de agradecer a Maílson, Roberto,